Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Falaremos sobre a origem e a evolução das plantas daninhas. Como qualquer outra planta, assim como as plantas cultivadas, elas possuem origens em diferentes partes do mundo. Então, com relação às plantas daninhas em si, nós temos hoje no Brasil plantas daninhas que são originárias da América do Norte, como o Amaranthus híbridos, como por exemplo o Cencro equinatus, uma planta daninha de folha estreita. Nós temos aqui uma Ciperácea, o Cyprus rotundus. Além disso, também temos aqui no Brasil algumas plantas daninhas que são originárias da Europa, como o caruru aqui, Amaranthus retoflexus, e o nabo ou nabissa ou Raphanus raphanistros. Também temos plantas daninhas originárias da Índia ou da Ásia, como a trapoeraba, Commelina bengalensis, o pé de galinha, Eleusine indica, e temos também plantas originárias da África, do continente africano, como o sorgo de Alepo, Sorghum alepensum, a grama seda, o Synodon dactylum, e também a Eragrostis plana, que é uma planta daninha bastante problemática no Rio Grande do Sul e em áreas de pastagens principalmente, e é conhecida como capim anone. Nós vamos falar um pouquinho mais da questão desta planta daninha no Brasil e no Rio Grande do Sul, porque a sua origem ela é africana e a forma que ela se instalou no Brasil está dentro de uma das teorias a respeito de como que as plantas se tornam plantas daninhas. E nós temos, obviamente, aquelas plantas daninhas que já são originárias aqui da nossa localidade, como a guanchuma, Cida rombifolia, o leiteiro, Euphorbia heterófila, e também o picão preto, Bidens pilosa. E como que essas plantas daninhas da América do Norte, da Europa, Ásia, Índia, África chegam até o Brasil? Então isso é conforme passar há muitos anos atrás, e elas podem chegar de diferentes formas possíveis, como nós vamos ver um pouco mais à frente. A grande questão é que normalmente essas plantas daninhas, principalmente as plantas daninhas que são originárias do continente americano, sul-americano, ou aquelas que possuem fecundação cruzada, elas possuem muita variabilidade genética. Então a evolução ela está muito relacionada, a evolução das plantas daninhas ou a evolução da cultura em si, ela está relacionada à variabilidade genética. O que vem a ser isso? Então, de certa forma que cada planta em si tem um genoma distinto do outro, com bastante variabilidade, e esta variabilidade ela faz com que as plantas se adaptem melhor a diferentes cenários. Então, por exemplo, a buva se torna resistente ao glifosato porque em um determinado momento houve uma planta com um genoma único, onde parte desse genoma dava características que fazem essa planta de buva sobreviver, certo? Sobreviver àquele herbicida, e com o uso contínuo daquele herbicida, aquelas plantas vão sendo selecionadas. O herbicida atua como um agente selecionador daquele genoma específico, porque aquele genoma daquela planta, que acaba se reproduzindo, possui características que levam vantagem no ambiente de uso exclusivo daquele herbicida. Por isso que é necessário a troca de herbicidas, a troca de mecanismos de ação, justamente para que esta planta que tem essa resistência ao glifosato, que leva essa vantagem, aquele genoma que leva vantagem em relação ao uso do glifosato, não tenha vantagem em relação a outro mecanismo de ação, a outro herbicida, e assim acabe sendo controlada, evitando que a mesma se reproduza ainda mais, certo? Então, a variabilidade genética faz com que as plantas daninhas se adaptem às mais diversas condições ambientais, certo? E o homem tem uma influência nesta evolução através de três teorias, certo? Então, a primeira situação, a primeira teoria é que as espécies selvagens, ou silvestres, foram se adaptando e sendo selecionadas pelo contínuo distúrbio do
habitat. Isso faz em função que elas possuem uma variabilidade genética. Então, esta variabilidade que as plantas têm vão selecionando plantas, né, que permitam aí se adaptar ao distúrbio. Então, vocês vão perceber que aquelas plantas daninhas típicas com relação às áreas agricultáveis são plantas que normalmente se adaptam ao distúrbio. Então, toda vez que eu colho uma cultura, né, faço a semeadura de outra cultura, eu sempre estou fazendo um distúrbio naquela área. Então, a partir do momento que um dia vocês tenham a oportunidade de verificar plantas numa área de lavoura e logo ao lado plantas em área de mata, vocês vão ver que basicamente as espécies que ocorrem nesta área de mata serão totalmente diferentes dessas espécies que ocorrem basicamente na lavoura. Por quê? Porque as plantas de mata elas não estão adaptadas a distúrbios. Então a mata em si, aquele mato que tem do lado da lavoura, ela não é um ambiente perturbado, enquanto que a lavoura sempre está sendo perturbada. Então, normalmente são as plantas que estão em lavouras são aquelas que se adaptaram, né, ao contínuo distúrbio. Se por algum motivo uma área de lavoura ela for abandonada, basicamente em 3, 4 anos, essas plantas daninhas que normalmente ocorrem, né, como picão preto, buva, leiteiro, corda de viola, já não vão mais existir, haverão outras espécies que estarão se adaptando em função de aquela área não sofrer mais o distúrbio, certo? Nós também temos a teoria 2, né, que essas plantas daninhas elas vão evoluindo e vão surgindo em função de hibridizações entre espécies silvestres e raças cultivadas, de espécies domesticadas. Então é basicamente a troca de pólen, de fluxo gênico entre uma espécie cultivada e uma espécie não cultivada. Então isso gera um nível de variabilidade muito grande, né, em função de ter um cruzamento, né, com 2 genomas distintos basicamente. Então isso gera muita variabilidade genética. E na terceira situação, né, que se encontra aí, por exemplo, o capim anone, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, é a questão de espécies que foram abandonadas durante o processo de domesticação. Então eu uso essas plantas, né, num primeiro momento como plantas cultivadas, domesticadas, mas por algum motivo elas acabam sendo abandonadas e dispersadas, nesse sentido se tornando plantas daninhas. Então agora nós vamos ver exemplos com relação aí ao item 2 e 3. Com relação ao item 2, né, que são as hibridizações, aqui nós temos uma cultivar de arroz, Puitá Inta CL. O CL significa que Clear Field, que é uma tecnologia com relação à presença de um gene ALS, que faz com que esta cultivar de arroz aqui ela seja resistente a esses 2 herbicidas, imidazolinonas, inibidores de ALS, o imazethapir mais, imazapic. E neste lado aqui nós temos o arroz vermelho, que é uma planta daninha, uma vez que aqui nós temos o arroz branco, aqui nós temos o arroz vermelho, que ele é suscetível ao imazethapir mais imazapic. Então, houve uma grande revolução quando surgiu essa tecnologia, essas cultivares CL, porque permitia controlar o arroz vermelho no meio do arroz branco, no meio do arroz cultivado, certo? E vocês podem ver aí uma diferença muito grande entre o arroz daninho e o arroz cultivado, né? Uma vez que o arroz cultivado, eles são plantas compactas, de baixo porte, alto perfilhamento, uma vez que a tendência é que cada perfilho gerem inflorescências e produzam grãos, enquanto que no arroz que não é domesticado, né, o arroz vermelho, são plantas que têm um porte mais alto, que perfilham menos e não tem uma arquitetura compacta, certo? E o que acontece? Como eles são a mesma espécie, o Rhiza sativa, existe uma troca de informação, né, apesar de muito baixa, mas pela quantidade de plantas de arroz que se tem cultivado e pela quantidade de plantas daninhas de arroz vermelho que tem na área, por mais que seja um fluxo gênico muito baixo, menos de 0,1%, em algum momento haverá este fluxo,
tá? E aí o que acontece? Gera estes híbridos aqui, né? Que é um arroz vermelho, agora resistente ao imazetapir mais o imazapic. E aí, a partir desse momento, esta planta já não vai ser mais controlada pelo imazetapir mais imazapic, ela vai produzir sementes resistentes, vai deixar descendentes e cada vez mais essa tecnologia ela deixa de ser eficiente. Para vocês terem uma ideia o quão problemático é o arroz vermelho dentro do arroz cultivado, que quando surgiu essa tecnologia, basicamente houve um incremento na média de 4 toneladas. Então a média do estado era aí de 6, 7 toneladas por hectare. Quando surgiu essa tecnologia, né, Clearfield, que permitiu controlar as plantas mais fácil, a média ela chegou a 10 toneladas. Então percebam o quanto de impacto as plantas daninhas na cultura do arroz causam em função de dificuldades do seu controle. Hoje já existe muito arroz vermelho resistente aos ALS e essa tecnologia começa a perder importância, né, ou eficiência em função da ineficiência desses herbicidas em controlar a planta daninha em si, certo? Então isto pode acontecer. Além disso, nós temos a teoria 3, que são espécies que são abandonadas. Então aqui vocês estão vendo o sorgo de Alepo, certo? Que é uma planta daninha bastante problemática, uma planta perene, e a sua dificuldade de controle é muito em função de, além de ser perene, ela tem rizomas. E aí, muitas vezes, até em função da sua alta densidade e sua alta massa, os herbicidas não conseguem translocar até certos pontos dentro da planta. Então, era uma planta que foi utilizada como pastagem, né? Houve pouca eficiência como pastagem e aí acabou sendo abandonada e hoje é um problema. Mas um outro, na mesma linha, uma outra espécie, né, e está bem presente na nossa região aqui, é com relação ao capim anone. Né? Hoje esta planta daninha ela é muito problemática, principalmente nas áreas de pastagem. Com certeza ela está entre as principais plantas daninhas do Rio Grande do Sul, né? Traz muito problema, principalmente na região da campanha aí, com relação às áreas de criação de gado, campo nativo, porque é uma planta daninha que se adaptou muito bem às nossas condições, certo? Entretanto, o gado não consegue comer ela ou não tem preferência e só come em casos extremos de falta de pasto e a quantidade de sílica nas folhas é tão grande que os dentes do animal começam a ficar gastos quando ele não tem outra opção e começa a tentar pastejar esta situação. E o interessante dessa história, né, é que isso começou muito próximo de nós, aqui na região de Pontão, certo? E o nome capim anone é em relação a um fazendeiro que começou a tentar cultivar esta planta daninha, certo? Então, o que aconteceu aí? As primeiras sementes chegaram aí há 40 anos, né? Agora até mais tempo isso, e vieram misturadas com sementes de capim de Rhodes da África do Sul, que foram importados pelo governo do estado para ser utilizado como pastagem. Né? E aí, o que acontece? O produtor ele percebeu numa época de seca que o capim, que aquele capim ele permanecia bem desenvolvido, crescia mesmo em condições de seca, né? E ele começou a plantar esse capim e também ele vender sementes, distribuir sementes em feiras, né, em exposições, leilões, dizendo que era uma pastagem resistente à seca, enfim. E ainda, mesmo ele já percebendo que o capim anone não era a melhor pastagem em si, muitas vezes quando o pessoal ia visitar a fazenda, ele tirava o gado de um pasto bom, colocava no pasto anone e dizia que esse gado aqui é porque está se alimentando bem, porque está se alimentando em função desse capim. E aí ficou com o nome de capim anone. Inclusive, né, aqui agora está falando da região de Sarandi, Pontão, enfim,
existe uma fazenda, né, que foi usada para reforma agrária, certo? Que é a Fazenda Noni, e é em função desta situação aí, de ser esta propriedade que foi tentado, né, utilizar este capim aí como pastagem. E aí hoje é uma das principais plantas daninhas do Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas de pastagem, certo? Além disso, né, como evolução das plantas daninhas, nós temos a coevolução, né, que é um processo através do processo de mimetização. Né? Então, o que vem a ser a coevolução? É a evolução simultânea de duas ou mais espécies que têm um relacionamento ecológico comum. Então, é a adaptação do indivíduo dependendo de outros indivíduos ou da interação com outros indivíduos. Então, vocês estão vendo aqui uma lagarta, certo? Essa lagarta ela consegue sobreviver se disfarçando sobre as folhas desta espécie em específico. E aí, quanto mais plantas dessa espécie tiver, mais a lagarta pode se desenvolver e ficar escondida. Uma vez, né, por algum motivo, vamos supor que essa espécie em si desapareça, a tendência é que essa lagarta também desapareça. Então, se vocês olharem aqui, né, existe uma lagarta disfarçada nesta folha aqui, certo? Nós temos outros exemplos de lagartas também, que são pequenas, mas elas tentam, de certa forma, mimetizar animais peçonhentos, como cobras, na tentativa de fazer com que os seus predadores fujam. Né? Então, as lagartas são comidas por pássaros, os pássaros normalmente são comidos por cobras, e aí, nesse caso, essas lagartas, elas evoluíram, né? Conseguem permanecer no ambiente, sobreviver, se multiplicar e dispersar em função desta situação. Né? E com relação às plantas daninhas, nós temos algumas situações aqui, né? Com relação à mimetização. Né? Vocês estão vendo aqui na figura da direita uma planta de solano americano, a Maria Pretinha, e por tempo ela conseguiu se dispersar em sementes de soja em função da sua semelhança morfológica. Né? E principalmente isso ocorria antes da soja RR, onde que esta planta daninha conseguia muitas vezes sobreviver aos herbicidas pós-emergentes. Com a chegada da soja RR, o glifosato tem uma boa eficiência sobre a Solano americano e ela deixou de ter este problema. Então aqui vocês estão vendo os frutos da Maria Pretinha, que é uma solanácea, que se assemelha à semente de soja. E aqui vocês estão vendo a situação de outra planta daninha, que é a Cardiospermum alicacabrum, que é o olho de pomba, em função que a semente, esta semente traz a semelhança aí com o olho de pomba, ou saco de padre, porque tem uma estrutura botânica que faz a proteção desta semente. E também ela foi bastante problema em função desta semelhança aí com as sementes de soja, e no processo de separação aí durante o beneficiamento da semente muitas vezes não se conseguia separar. E aí, né, como nós vimos anteriormente, né, o problema aí do capim, na verdade do arroz vermelho dentro do arroz cultivado, aqui vocês estão vendo, né, nesta imagem aí, algumas dessas plantas são de arroz cultivado e algumas são de arroz vermelho. E basicamente eu não consigo diferenciar a olho nu. Visualmente, nesta fase existem muitas diferenças. Né? E aí qual que é o problema em si? É que o arroz vermelho, né, ele é a mesma espécie do arroz cultivado, do arroz branco, que é o Oryza sativa, e esta morfofisiologia e genética semelhante é difícil que ocorra o controle com herbicidas. É quase como se fosse eu misturar sementes de Brasmax ativa, misturar sementes de Nidera 5909 e daí querer passar um herbicida para controlar a Nidera 5909 e deixar a ativa viva. Então, em função, isso é muito difícil, tá? Porque a genética delas é muito semelhante. Então,
vocês lembram lá da teoria 2, né, onde houve a hibridização. Normalmente ocorre o arranquio, porque as plantas de arroz vermelho são maiores do que o arroz branco. Entretanto, quando você começa a fazer esse arranquio com muita frequência, você acaba selecionando plantas de arroz vermelho do mesmo porte do arroz cultivado, tá? Porque sempre vai ter a variabilidade. Em algum momento vai ter lá uma planta de arroz vermelho do mesmo porte do arroz cultivado, e aí a pessoa que está catando não vai perceber isso, porque está vendo diferenças de altura, e logo acaba selecionando plantas de arroz vermelho do mesmo tamanho. Então não é só uma questão de herbicidas, né? Usar o mesmo herbicida acaba selecionando, mas também, na verdade, qualquer outro método de controle. Então isso já acontece principalmente em Santa Catarina, que são produtores de arroz menor, onde o processo de catação ele é mais frequente, e lá o arroz vermelho normalmente tem um porte bem menor do que aqui no Rio Grande do Sul, que são áreas maiores, e normalmente não ocorre este processo de catação, certo? Nós também temos a questão aqui da coevolução em relação aos métodos de controle ou também dos sistemas de cultivo. Então nós vamos discutir um pouco agora, nos próximos slides, a questão de como que mudou a ocorrência de plantas daninhas quando se saiu do plantio convencional, onde a terra era preparada antes da semeadura, quando foi para o plantio direto, quando não se fazia mais o revolvimento, deixava a palhada e fazia o plantio sobre a palhada. Então houve uma diferença na ocorrência de plantas daninhas, certo? Além disso, também tem a questão de mudanças de ocorrência de plantas daninhas, né, dentro do plantio direto, quando se veio a soja ARR resistente ao glifosato. Então algumas plantas daninhas deixaram de ser problemas, como a Maria Pretinha, como o olho de pomba, saco de padre, outras espécies, né, deixaram de ser problema. E aí a buva, que nunca foi problema, né, em função de resistência, se tornou problema dentro da cultura da soja. E além, tem todas as questões aí relacionadas às plantas daninhas resistentes que fazem a questão aí de uma evolução em função do método de controle. Então é muito importante sempre estar rotacionando, mudando, integrando métodos, né? Principalmente quando trabalhamos com herbicidas, é muito importante, né, aquela situação de estar trocando esses herbicidas. Normalmente nós temos aquela expressão, né, que em time que está se ganhando não se mexe, mas no caso de manejo de plantas daninhas, time que está ganhando se mexe sim. Por quê? Porque se eu não mexer, eu vou estar selecionando plantas daninhas resistentes. Isso fica bem claro com relação aí ao uso do glifosato, certo? Aqui nós temos duas situações, certo? Nós temos aqui a questão do leiteiro, Euphorbia heterófila, número de plantas por metro quadrado. E aqui nós temos a comparação entre o plantio convencional, diferentes estratégias que não vem ao caso aqui, e aqui nós temos o plantio direto, as mesmas estratégias. E nós podemos perceber, né, que a ocorrência do leiteiro no plantio convencional ela era baixa, né, em torno aí de 1 a 3 plantas por metro quadrado. Entretanto, no plantio direto ela ocorre de 8 a 18 plantas, né? Por que isso? Porque com a palhada, algumas plantas daninhas não tiveram mais a capacidade de infestar as áreas, correto? E aí deixou espaço para aquelas espécies que não precisam de luz para germinar. Uma delas é o leiteiro. Então, com o plantio direto, principalmente as plantas daninhas que precisavam de luz para germinar e emergir, reduziu a ocorrência, e plantas fotoblásticas negativas, como no caso do leiteiro, começam a ganhar espaço, né, no plantio direto. Aqui agora uma outra planta daninha, uma planta de caruru, e aí o processo é o contrário. No plantio convencional eu havia uma alta quantidade de plantas, entretanto no plantio direto a ocorrência dela era mínima. Aqui também nesta outra tabela fica bem nítido, né? E uma das plantas daninhas que ocorriam muito no sistema convencional
era a questão da Brachiaria plantagine, agora ela se chama Urucloa plantagine, né? Então, Urucloa plantagine é uma planta muito comum aí no sistema convencional. Ela infestava porque era uma planta muito adaptada a um distúrbio intenso. E aí no plantio direto ela ainda ocorre, mas numa quantidade muito menor. Tá? Trapoeraba também havia uma maior presença no plantio convencional em relação ao plantio direto. Aqui com relação ao leiteira, de novo, baixa ocorrência no plantio convencional, um aumento no plantio direto. Aqui o caruru de novo, né? 12 contra menos de uma planta por metro quadrado. Então esses são alguns exemplos aí de espécies que acabam tendo um comportamento alterado em função do sistema de produção, certo? Em função do manejo em si. Aí nós temos a evolução em função da soja RR, principalmente em função da aplicação de glifosato. Então, por exemplo, depois da soja RR, algumas plantas daninhas começaram a aumentar a sua intensidade nas áreas, principalmente plantas tolerantes, né? Como a trapoeraba, que vocês estão vendo aí uma avaliação de glifosato, como também a corda de viola, né? Poaia, né? As plantas daninhas das famílias rubiáceas no geral, elas começaram a ter um aumento na sua presença em função do uso contínuo do glifosato, né? Como o glifosato nunca controlou essas plantas daninhas, né? Então são plantas tolerantes, elas acabavam tendo espaço, né? Uma vez que o glifosato controlava outras espécies, não controlavam elas, então elas começavam a ter espaço aí para aumentar o seu desenvolvimento e sua multiplicação. Então olha que interessante que nós temos o nível de controle de trapoeraba aos 28 dias após a aplicação de 40% a 100%, né? E aqui nós temos a questão das aplicações sequenciais de glifosato, certo? E aqui nós temos a questão das aplicações únicas, certo? Então, olha aqui, quando eu tenho uma aplicação de Roundup WG, 1 kg mais 1,5 kg, eu tenho aí em torno de 80% de controle, certo? Quando foi para 1,5, duas aplicações de 1,5 foi para 90. Quando foi uma aplicação de 2, uma sequencial de 1,5, eu fui para 92, 93, enfim. E quando fui 2,5, 1,5, eu aumentei o controle aí para em torno de 95%. Então, mostrando, né, que por mais que essa planta seja tolerante, quando eu faço aplicações sequenciais, né, em altas doses, eu consigo ainda ter um certo efeito. Entretanto, quando eu vou para aplicações únicas, né, uma única aplicação aqui de Roundup WG a 1,5, eu tenho em torno de 40% de controle. Aqui numa única aplicação eu tenho 60%. Aqui, quando eu coloco, olha que interessante, ó, quando eu já coloco 2 herbicidas, né, eu coloco aqui o glifosato mais o 2,4-D, eu tenho um salto, certo? Então eu tenho um salto de 40% para 80%. Então aqui é Roundup WG 1,5, aqui é Roundup WG 1,5 mais meio litro 2,4-D, que é uma dose baixa de 2,4-D, eu consigo aqui ter basicamente 80% de controle. E aqui, né, quando eu tenho o Roundup original, que daí é outra formulação, outro sal, e aí eu tenho 2,4-D a 0,8, eu consigo ir a 90%. Então imagine nesse cenário aqui, onde que você faz uma aplicação de glifosato mais 2,4-D, e aí depois vem com uma sequencial de outro herbicida, como por exemplo glufosinato mais carfentrazone, só glufosinato, ou glifosato mais carfentrazone, né, ou com outro qualquer inibidor de protóxi, você consegue chegar em alguns casos aí a 100% de controle né, porque aí você está misturando herbicidas e diferentes situações. Né? Então essa aqui é uma evolução em função da soja RR, né? O uso do glifosato acaba selecionando plantas tolerantes. E também eu posso selecionar plantas resistentes. O que é uma planta resistente? É que um dia foi suscetível. A planta tolerante, desde que se criou o glifosato, já não havia um controle satisfatório ou totalmente ineficiente. E a planta resistente é que um dia o herbicida, nesse caso em específico o glifosato, controlava. Então vocês estão vendo uma planta suscetível aqui,
E aí, em função dessa variabilidade genética, um dia havia um genoma, né, específico que fazia com que a planta de buva sobrevivesse ao glifosato, e aí aquele genoma ele acabou se reproduzindo, né, em função da alta capacidade da buva em produzir sementes, e foi se dispersando, principalmente porque se fez o uso contínuo do glifosato. E aí hoje a buva resistente ela é uma realidade, né, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em algumas regiões do país ainda a buva, ela, se eu encontro suscetível, eu consigo ter um controle satisfatório com o glifosato, mas não é a nossa realidade. Eu também tenho uma evolução e mudanças da flora em função do uso específico de herbicidas, né? Então aqui nós estamos tratando do algodão RR, né? Que é um algodão que sobrevive ao glifosato, e aqui em 2001, essa aqui eram as principais plantas daninhas presentes nas áreas de produção de algodão na Austrália, e aí de lá para cá houve um incremento do uso de algodão RR e consequentemente do uso de glifosato. Vejo que em 2008 essas plantas daninhas já ocorreram algumas mudanças, né? Antes, basicamente, de se utilizar glifosato, por exemplo, aqui eu não tinha presença da buva, né? Agora aqui em 2008 eu já tenho, por exemplo, a presença da buva, principalmente em função da resistência ao glifosato lá na Austrália, e aí em 2011 ela ocupa aí o primeiro lugar do ranking, porque em função dessa resistência, o uso contínuo do glifosato acaba selecionando algumas plantas que tendem a sobreviver com a presença do glifosato em si. E essas situações fazem, né, com que as plantas daninhas sejam selecionadas em diferentes situações. E agora nós vamos falar um ponto bem importante do nosso encontro de hoje, que é as características que tornam a planta daninha problemática. Por que a planta daninha é planta daninha? Quais que seriam as características de uma super planta daninha? E nesse caso nós vamos pensar principalmente, né, na buva. A buva é problema por quê? Porque ela tem algumas características que tornam ela problemática. Não é só a questão de resistência ao herbicida ou a sobreviver a determinados manejos, mas tem outras características que também tornam ela bastante problemática. E quais que seriam estas características, né? Então, normalmente as plantas daninhas problemáticas, elas apresentam uma grande produção de sementes em larga faixa de condições ambientais. Então, eu não preciso de uma temperatura específica, de uma condição ambiental específica para que essa planta se reproduza. Então, nos próximos encontros, nós veremos, por exemplo, a capacidade de produção de sementes de várias espécies. Então, existem espécies que conseguem tranquilamente produzir 200, 300, 400 mil sementes por planta. Tem algumas, a própria buva, quando não tem interferência de outras plantas ao redor, ela cresce bastante, ela engalha bem e consegue tranquilamente produzir 1 milhão de sementes, tá? Essa é uma das características de uma super planta daninha. Além disso, essas sementes, elas possuem adaptações para dispersão a curtas e longas distâncias. Então, a buva em si, sementes de buva, possui uma estrutura botânica chamada papus, que dá resistência ao vento, e aí esse vento dispersa essas sementes a longas distâncias. Então, isso também é uma outra característica. Além disso, essas sementes possuem diversificados e complexos mecanismos de dormência. Então, a dormência é uma das características que torna as plantas daninhas muito problemáticas, porque se elas não tivessem dormência, simplesmente todo aquele banco de semente ela iria germinar basicamente em um curto período de tempo, e aí você poderia controlar ela não só com herbicidas, enfim, fazer uma roçada, fazer uma aração para que todas aquelas plantas morressem. O problema é que todas aquelas sementes elas não germinam num único momento. Uma buva que produziu 100 mil sementes esse ano
somente uma parte dessas sementes vai germinar o ano que vem, a outra parte germina mais um ano, a outra parte menor ainda mais num terceiro ano, num quarto, num quinto ano, certo? Então, a dormência é um mecanismo que torna as plantas daninhas bastante problemáticas, certo? E além disso, né, essas sementes têm longevidade, porque se elas tivessem uma longevidade curta, em 2, 3 anos, em um ano, basicamente elas morreriam neste banco de sementes e aí facilitaria o controle delas. Mas elas possuem uma longevidade grande, né? Em alguns casos aí encontra-se sementes viáveis 20 anos depois dela estar no banco de sementes ainda. Então esse é um problema nesse sentido. Aí nós também temos a questão da capacidade de germinação em diversos ambientes, né? Na questão tanto de localidade, diferentes regiões geográficas ou na mesma região, em função de ter mais água, menos água, temperaturas maiores, menores, acaba tendo essa capacidade de germinação em diferentes situações, certo? Ainda nós podemos acrescentar a questão de produção contínua de sementes pelo maior tempo que as condições permitirem. Então, quando vocês encontrarem uma planta desenvolvida na fase reprodutiva, vocês vão olhar as inflorescências e vão ver que vão ter inflorescências que as sementes já se dispersaram, vão ver inflorescências que as sementes estão prontas, vão ver flores ainda que não foram polinizados, ainda vão ver botões florais que nem foram abertos. Então, numa mesma planta, a produção de sementes ela não ocorre tudo num momento só. Ela tem um período de tempo que ela fica produzindo de forma contínua, né? E isso é muito importante para a planta. Por quê? Porque se em função de alguma determinada situação essas sementes não ficarem viáveis em função de seca ou daqui a pouco um animal come essas flores, ela já teve um momento que ela produziu sementes ou um momento posterior ela também vai produzir. Então, basicamente, é como se ela não vai depositar todos os ovos dentro de uma mesma cesta, certo? Além disso, nós podemos colocar a questão da desuniformidade da germinação, da emergência, florescimento, frutificação, brotação de gemas, em tubérculos, bulbos e rizomas, ou seja, né, vamos supor que num determinado momento, além de as sementes da buva germinarem em diferentes momentos, sementes que germinam no momento parecido acabam florescendo em momentos diferentes, frutificando em momentos diferentes, para que consiga produzir sementes em diversas situações. Tá? Então esse também é um mecanismo de sobrevivência das plantas daninhas, certo? E essa é uma característica, né, a característica H que é bem na questão de plantas daninhas que estão presentes em áreas de lavoura, né, que elas têm um rápido crescimento vegetativo e florescimento. Então, muitas plantas daninhas elas acabam germinando após a implementação da cultura da soja ou do milho e fecham seu ciclo antes da colheita. Então, quando se colhe, basicamente essas plantas daninhas já dispersaram suas sementes. Se isso não acontecesse, o que acaba acontecendo, né? Então, eu vou cortar essa planta no momento da colheita, eu vou matar ela e ela não dispersou sementes. Então, essas plantas normalmente elas acabam não perpetuando. Então, o próprio sistema acaba facilitando que as plantas daninhas de curto período vegetativo e de reprodução acabem sendo selecionados naquele sistema produtivo, certo? Além disso, principalmente para plantas com hábitos mais complexos, né, elas podem possuir, ter a presença, né, de estruturas reprodutivas alternativas, como a questão da reprodução vegetativa. Um exemplo é a questão da trapoeraba, que tem gemas vegetativas, a questão do sorgo de Alepo, que tem rizomas. Então, normalmente, algumas poáceas possuem algumas estruturas, não só as poáceas, enfim, né, mas alguns exemplos de poáceas possuem estruturas de reprodução vegetativa. Né. Quando alógamas, né, que são aquelas plantas que trocam, que fazem a troca de informações genéticas entre diferentes flores ou diferentes plantas, né, que tem a fecundação cruzada, as autógamas têm uma autofecundação.
Então as alógamas geralmente têm uma variabilidade genética bem maior do que as autógamas, porque existe essa troca de informações entre flores ou entre plantas distintas, tá? Normalmente não precisam de agentes de polinização específico, tá? E o vento é basicamente a principal forma de fazer com que o pólen saia de uma planta e vá para outra. Diferente, por exemplo, do maracujá, que precisa, né, de um zangão específico que faz com que ocorra essa polinização. Normalmente as plantas daninhas não possuem esses agentes específicos, tá? Além disso, normalmente as plantas daninhas têm uma capacidade de utilização dos processos especiais de competição pela sobrevivência, né? Possuem a produção de compostos alelopáticos, hábito trepador, então possuem alguns processos especiais que tornam elas mais problemáticos, né? E ainda, se essa espécie é perene, normalmente ela tem uma vigorosa reprodução vegetativa ou regeneração a partir de fragmentos. Então, na nossa primeira aula, nós comentamos, no nosso primeiro encontro, nós comentamos a respeito de uma planta daninha problemática lá no Reino Unido, enfim, que estava, né, a reportagem tratava da questão da destruição de uma casa pela presença de uma planta daninha, e lá dizia, né, que tinha que tomar cuidado no momento de cortar essas plantas, não criar fragmentos, porque pequenos fragmentos do caule poderiam aí gerar novas plantas, né? Então é nesse caso aí a questão de regeneração por fragmentos, certo? E ainda nós temos aqui, né, por último, ainda ciperene também. Normalmente ela tem uma fragilidade na região do colo, né, ali próximo entre o nível do solo, de modo que elas não conseguem ser totalmente arrancadas do solo. Então, algumas plantas perenes, se eu puxo a parte aérea, eu consigo destacar a parte aérea, entretanto, todas as raízes e gemas vegetativas no nível do solo ficam presentes e eu acabo renovando essa planta através de novas brotações. Então, essas são características de uma super planta daninha. As plantas daninhas não possuem todas essas características, mas quanto mais possuir, maior vai ser o seu sucesso em ocupar áreas, né, principalmente áreas de elevado distúrbio. Então, essas aqui são algumas características. Por exemplo, essas últimas características, as plantas de buva não apresentam porque não são plantas perenes, certo? Então, esses são os principais pontos deste encontro de hoje. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e até o próximo encontro.